Nesse vídeo eu quero trazer para você a estratégia que enriqueceu, cara, milhares de pessoas. E muitas vezes pessoas que talvez você até conheça a história. E essas pessoas não são geniais. Essas pessoas não são fora da curva. Elas muitas das vezes não têm dinheiro. São trabalhadores comuns que fizeram um passo de cada vez e talvez você conheça alguma delas. Se você não me conhece, eu me chamo Eduardo Miranda e a ideia desse vídeo aqui é eu trazer um pouco do mercado imobiliário para você. Alavancagem, leilão, tudo que você precisa saber para de fato comprar um bom imóvel e aproveitar. Essa estratégia que eu quero trazer para você provavelmente não é nada novo. E eu vou te dizer que talvez você já até tenha ouvido falar. Mas rotineiramente as pessoas, vamos dizer assim, elas se desfazem dessa estratégia porque ela, sinceramente, não é nada atraente. Ela não é algo de um ganho explosivo, ela não é algo de uma inteligência suprema, é simplesmente algo simples e básico, que com certeza você já viu pessoas fazendo isso. Em que consiste a ideia? A ideia é de você pensar que o grande segredo de um imóvel não está na sua capacidade de comprá-lo, mas na capacidade de você comprá-lo com crédito, com dinheiro que não é seu. E talvez você esteja pensando assim, Edwards, mas como é que funciona isso? Pensa da seguinte forma. Uma família conseguiu comprar uma casa financiada. Classe média, trabalhador comum, comprou uma casa financiada, pagou ali a média de uma quitação de financiamento imobiliário gira em torno ali de 9 a 12 anos. Então, o cara vai fazendo, vai colocando o 13º, vai amortizando, termina o financiamento dele em 9 anos. Aí ele vai, compra uma segunda casa. Nada elaborado, uma casa normal, ele financia bonitinho, só que agora, em vez de ele morar nessa casa, ele vai e coloca um inquilino lá dentro. No começo, ele vai ter que, talvez, complementar aquela parcela com algum dinheiro. Então, ele coloca, sei lá, ele paga uma parcela de uns R$ 1.200, R$ 1.300. No início, o aluguel é apenas R$ 1.000. Então, todo mês ele tem que colocar R$ 300. Só que à medida que o tempo vai passando, passa um ano, o contrato de aluguel dele reajusta para cima. O financiamento diminui. No segundo ano, o contrato reajusta. O aluguel, o financiamento diminui. E assim vai indo. Até que se encontram e depois ele passa a ter um superávit. Antes ele tinha um que a gente chama de fluxo de caixa negativo, ou seja, ele tinha que aportar todos os meses. Aí depois ele passa a fazer o contrário. Ele passa a sobrar um dinheiro. Com esse dinheiro que sobra, ele vai amortizando, amortizando, termina o contrato de financiamento de novo, talvez em 9 anos, nisso ele faz mais um dinheiro, a vida dele foi acontecendo, ele foi sendo promovido, foi ganhando algum dinheiro aqui, um dinheiro acolá, e foi comprando imóveis. Ele termina a vida não muito rico, mas com talvez 4 ou 5 imóveis na aposentadoria, ele chega aos seus 45, talvez 50 anos, com seus 4 ou 5 imóveis, que no começo não valia muita coisa, mas hoje gira em torno ali de mais de R$ 1 milhão em patrimônio. Cada um desses imóveis estão quitados hoje, pagam um aluguelzinho de 1.500, mil e pouquinhos reais. Ele tem um salário, além da aposentadoria. Eu tenho certeza que quando você ouviu isso, você falou assim, cara, mas leva muito tempo. Isso não é nem um pouco chamativo. Só que isso é o básico. Essa estratégia que eu falei para vocês, ela é realidade em muitos brasileiros. E eu não estou exagerando. Boa parte das pessoas que eu conheço, em que enriqueceram, por assim dizer, em patrimônio, sem a necessidade de criar uma grande empresa, sendo funcionário, sendo CLT, inclusive, foi dessa forma. E por que isso é tão fascinante? Porque o básico sempre funciona. Eu costumo falar isso para as pessoas, que a beleza dos imóveis é que você consegue tornar qualquer idiota rico com o tempo certo. Aí talvez você deva estar pensando, Edwards, mas beleza, mas ele poderia ter investido esse dinheiro e ter recebido mais. Sim, talvez ele pudesse ter feito tudo isso. Só que se a gente trocasse essa estratégia
dele ter comprado um imóvel tradicional, ou um imóvel na planta, que é o mais comum das pessoas irem atrás, ele comprar um imóvel de leilão. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui, mas eu vou ser até mais real nesse exemplo. Imagine que você compre um imóvel de leilão por 100 mil reais, pagando todos os custos ali, e esse imóvel vale seus 170 mil reais. Só que em vez de você pagar 100 mil reais à vista, você pode financiar. Você vai pagar uma parcelinha de uns 900 reais. Com toda a certeza, o aluguel deste imóvel paga a parcela. Sobra dinheiro. Você amortiza. Ou seja, você acelera o prazo de quitação. Aí você faz de novo. Aí você faz de novo. E aí você faz de novo. Você não quer ficar com aluguel, então você pode vender esse imóvel, você pode pegar essa rentabilidade, mas essa seria uma outra estratégia. Aí você pode estar pensando, pô, Edson, mas por que eu faria isso? O meu guru de investimento, um cara que eu gosto muito do mundo das ações, dos investimentos, ele falou que não vale muito a pena se eu guardar todo mês ali 400, 500 reais, se eu guardar 800 reais todos os meses, daqui a não sei quantos anos eu vou ser milionário. Mas sejamos sinceros, quantas pessoas você conhece que consegue guardar religiosamente todos os meses 500 reais? Ah, eu já falei isso aqui. A gente é péssimo em guardar dinheiro, porque de alguma forma, tudo aquilo que é um sonho meio que é difícil pra gente. Agora, quando é uma necessidade, que é o caso de um boleto, a gente paga. Isso facilita. E talvez você deva até dizendo assim, tá, Edson, é legal essa estratégia, mas não vale muito a pena, né? Até porque o cara dos investimentos falou que valia a pena eu vender o meu imóvel e morar de aluguel. Isso tem até alguma lógica, mas não baseado no que eles falam. A ideia que eles dizem é, basicamente, você vende o seu imóvel, investe o dinheiro e mora de aluguel. Só que eles não contam muito com isso daqui. Por exemplo, somente em 2024 o aluguel subiu 14% quase. Em época de pandemia, eu conversei hoje com o mentorado, que na época da pandemia, basicamente, tudo que era aluguel subiu, tudo que era imóvel subiu e tudo que era ação caiu. Eu não estou querendo dizer para você que a partir de hoje você tem que comprar imóvel para morar. Na verdade, não é nem algo que eu acredite efetivamente logo de cara. Acredito que primeiro é melhor você viver de aluguel, porque você tem a flexibilidade. Você junta um dinheiro e investe esse dinheiro, só que não em deixar o dinheiro lá parado, em fazer um negócio. Na sua idade produtiva, você precisa ter negócio. E leilão de imóvel é um negócio. É um tipo de trabalho. Então você vai trabalhar, você compra algo mais barato, vende mais caro, ou você deixa alugado, você aumenta esse bolo. Depois de um tempo, esse bolo é maior. Você tem dinheiro tanto para investir quanto para comprar um para morar. Essa é a ideia inicial. Então, ao invés de você ficar pensando hoje em estratégias mirabolantes, essa estratégia, essa ideia simples de você comprar financiado, colocar um inquilino para pagar, é a história de um monte de brasileiro. Eu tenho um exemplo disso em casa. Meus pais não conseguiram juntar muitos imóveis assim. Mas ele, ao todo, ao longo da vida dele, ele teve 2 casas. Meu pai sempre foi duro. Sempre teve pouca grana no período produtivo dele. E ele conseguiu terminar com 2 casas. Lembro até hoje que uma das casas que ele comprou valia 100 mil reais. Quando ele comprou, talvez 80, algo assim. No final, a casa estava valendo 320 mil. Aí você fala, Edson, mas teve inflação? Sim, teve inflação no período, mas você consegue perceber que não foi tirando um dinheiro que ele tinha, foi pagando algo? Imagina se alguém paga isso por você. O meu convite para você não é que a partir de hoje você não queira nunca mais investir no mercado financeiro, ou que você decida mudar e só seguir a ideia de imóveis. Mas é que você lembra, ou melhor, que você lembre, passa a lembrar, que o básico funciona. Essa ideia, ela acompanha a vida de muitos brasileiros há anos. Por que não utilizar? Por que não otimizar? Leilão de imóveis, por exemplo, se você hoje entrar no site da Caixa, você consegue encontrar imóveis
com até 95% de desconto. Mas, Edwards, eu não sei fazer isso, não sabe? Então vem aqui, eu vou te mostrar. A ideia é muito simples. Você digita aqui, ó, Imóveis Caixa, você entra nesse site, busca seu imóvel, imóveis com até 90% de desconto. Ah, Edwards, vamos pegar aqui um site, sei lá, São Paulo. Na verdade, eu vou usar um aplicativo mais fácil, app.arremata.ai. Ele é mais simples para utilizar. Deixa só carregar. Entra nesse site aqui, vai criar o seu login, sua senha, tá de graça, fica tranquilo. E aí você vai pesquisar imóveis. Dá uma olhada nesse imóvel aqui, ó. Não estou falando que ele é um bom imóvel, só para você ter uma noção. É um imóvel em Gravataí. Ele está avaliado em 242 mil e está sendo vendido por 24 mil reais. Pode ser que ele tenha problemas, pode ser um monte de coisa. Só que é um imóvel muito barato. Nossa, mas é um imóvel feio. Sim, tudo bem. Mas você já parou para pensar que você consegue comprar ele? Ele está aqui, ó, não sai da caixa. Opa, encerrou agora. Encerrou ainda agora, enquanto eu gravava esse vídeo. Mas só para você ter uma noção dos imóveis que tem essa possibilidade. Cara, um apartamento lá no Rio Grande do Sul. Imagina, você compra um imóvel desse, não é muita coisa. Você não vai ficar rico da noite pro dia, mas você deixa alugado. Depois de um tempo, você vai e compra outro. Você pode financiar. Nesse caso, esse imóvel aqui não poderia, mas você pode vir aqui, ó, busca filtros avançados, somente imóveis que aceitem financiamento. Cadê? Todos modalidades. Aqui, ó. Que aceitem financiamento. Aí ele vai dar uma carregada. Provavelmente tem bastante imóveis hoje a leilão. 5 mil imóveis que estão aceitando financiamento. Vamos pegar Rio de Janeiro, não tem bastante Rio de Janeiro. Vou sair um pouco do Rio de Janeiro. Goiás, Águas Lindas de Goiás, olha só. Casa de 60 mil, de 70 mil, 80 mil. Magé. Conheço um cara de Magé. Duque de Caxias. Ó, imóveis com 50% de desconto. Ceará, Valparaíso. Valparaíso é bom porque fica do lado de Goiás, do Distrito Federal. Muita gente procura lá. Olha só, um villagezinho, um condomíniozinho pequenininho. Essa é a entrada. Um imóvel por 68 mil reais. Ele aceita financiamento. Você tem 50% de desconto. Pensa quanto que ficaria uma parcela de 68 mil reais. Cara, provavelmente ficaria ali algo entre 600 a 700 reais. Todo mês. Você alugaria esse imóvel por quanto? 700 reais? Não ia dar muito, mas ia pagar a prestação. Você poderia amortizar isso, ou você poderia vender por 137, você quitava o saldo devedor e comprava de novo. Percebe? O caminho da riqueza, e eu acho que muita gente erra nisso, é achar que ele é da noite para o dia. É achar que ele é fácil, que ele é simples. Ou melhor, ele é simples, mas ele não é fácil. É achar que tem que ser algo extremamente fora do comum. Eu te convido a conhecer essa estratégia, a conhecer melhor esse caminho, que é um caminho de fato não muito atrativo, mas é um caminho seguro, com um dos itens mais seguros do mundo. Historicamente falando, cara, é um dos itens mais seguros do mundo. E que pode te fazer rico, como fez milhares de pessoas com menos conhecimento que você. Imagina se hoje você tivesse conhecimento para comprar pela metade do preço. Se um senhorzinho que às vezes não sabia nem ler, comprava imóvel pelo preço que estava no mercado e deixava, e acabou ficando rico, pelo menos a ponto de poder se aposentar e não ter a preocupação do INSS, poder comprar os remédios dele na boa, poder ter a vida dele, não depender dos filhos. Imagina você tendo conhecimento para comprar pela metade do preço. Inclusive, esse site aqui eu vou deixar na descrição para que você possa conhecer e utilizar. Tem uma inteligência artificial aqui. Pô, eu estou olhando para cá, mas não coloquei, né? Tem uma inteligência artificial aqui para você ler a matrícula do imóvel. Em breve teremos uma calculadora aqui. Tem um checklistzinho aqui para você entender como é que funciona, quais os passos do leilão que você tem que fazer. E com isso, um detalhe simples e rápido,
Você pode mudar a vida, você pode mudar a sua, da sua família, sem fazer nenhuma loucura, sem sair do seu trabalho, sem precisar de uma grande quantidade de dinheiro, só fazendo o básico que funciona. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O link para esse site eu vou deixar na descrição, inclusive um link para você conhecer a Jornada do Arrematante, que é um curso de 3 horas para você aprender a arrematar imóvel de leilão. Aquele abraço, valeu!